Então, mais uma vez aqui agradecimento aqui a Gemi Reis ao convite, em nome do nosso grupo, nossos assistentes. Vou falar sobre a técnica de Latarjet, Hashi, que a gente vem desenvolvendo há algum tempo aqui. Um pouco da história da cirurgia de Latarjet. O Michel Latarjet idealizou a cirurgia em que ele transferia o processo coracoide para a borda anterior da glenoide, fazendo um split na região do subescapular e fazendo a inserção, a fixação desse enxerto do processo coracoide com um parafuso. Esse é o trabalho original do Michel Latarjet, em 1954. Fez algumas séries de casos. O Dr. Michel Latarjet, ele era anatomista e cirurgião de tórax, não era ortopedista. Mas acho que pela familiaridade que ele tinha em ser um anatomista, então ele militava muito aqui nessa região e fazia dissecções e, obviamente, ele viu esse problema de tratamento das luxações recidivantes, idealizou essa técnica, né, mantendo o tendão conjunto preso ao processo coracoide, fixando, mantendo aqui um split no subescapular e a parte inferior do subescapular sobre o tendão conjunto. Posteriormente, ele modifica um pouco a sua técnica com outros autores. Em 1958, ele faz uma fixação do processo coracoide ainda deitado, né, com um parafuso, faz uma tenotomia de todo o subescapular, né, e ainda faz uma sutura em jaquetão. Mas ele coloca o subescapular por cima do tendão conjunto, não faz aquele split e mantendo o terço inferior do tendão do subescapular. E aqui vocês notem aqui na figura, ele faz uma fixação do lábio, né, embaixo do enxerto. Aqui depois, posteriormente, isso aqui foi mudado, né, em outras técnicas. No mesmo ano, né, em 58, na África do Sul, o Dr. Arthur Halfett foi discípulo do Dr. Rowley Bristol, quando ele esteve na Inglaterra, nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele fez uma homenagem ao seu professor, ao seu mentor, que o ensinou a fazer uma cirurgia no tratamento da luxação dos recidivantes de ombro, onde ele fazia uma osteotomia do processo coracoide, deixando ainda a inserção do peitoral menor e o ligamento acromial, só a pontinha, fazia um splitzinho, mas que ele chamava de slit, né? uma abertura no tendão vertical, chegando lá na parte interior do ombro, fazia uma escarificação da borda da glenoide e colocava-se essa ponta do coracoide, com o tendão conjunto, que vocês estão vendo aqui, mas não fazia a fixação com parafuso, ele fazia uma fixação em partes moles, assim, fixava os tecidos ali junto da cápsula e junto também do subescapular. Essa é a técnica dele, deixava as pessoas imobilizadas em 6 semanas em rotação interna, e depois começava a se fazer a reabilitação. Esse é o trabalho que ele mostrou com 30 casos na África do Sul, e ele dá o nome à técnica, a cirurgia de Bristol, pelo o seu professor que o ensinou a fazer esse tipo de cirurgia na sua preparação como médico ortopedista. Posteriormente, nos Estados Unidos, essa técnica foi sendo divulgada. O May, ele da mesma forma, pegando a ponta do processo coracoide, né, fixando o coracoide em pé, mas aqui com um parafuso. Essa técnica, 2 colegas deles anteriormente já tinham falado sobre essa fixação com parafuso, e ele publica e menciona o nome desses 2 colegas que já faziam essa fixação com parafuso no começo dos anos 60. E aqui ele faz um split no tendão, né? Na técnica original, ele faz também uma tenotomia e faz um jaquetão também aqui no subescapular, mas mantém essa parte inferior do subescapular sob o tendão conjunto fixado na borda anterior da glenoide. Isso aqui dá o chamado efeito sling, ou efeito elástico, né? Dos 2 tendões, e isso permite uma maior estabilização da cabeça do ombro. Passado aí mais ou menos mais uns 10 anos, na década de 80,
O doutor Didier Pat, em Paris, faz também uma publicação, ele modifica um pouco o Latarjet, descrito lá em 1958, fixando o enxerto deitado com 2 parafusos, fazendo aquele split que nós vimos anteriormente, e o ligamento coracoacromial, ele mantinha uma porção dele em torno de 1 centímetro, né? Não desnudava todo o processo coracoide, e esse ligamento ele suturava junto à cápsula que ficava aqui. Na hora que você faz a abertura, você tem que desinserir a cápsula e depois fazia um reforço da cápsula com esse ligamento. Ele chama aqui de efeito triplo, né? Seria o efeito do osso, né? A reconstrução óssea, o efeito sling entre o subescapular e o coracobíceps, e mais o efeito de uma cápsuloplastia feita com o ligamento coracoacromial. Em 1983, o Rovelius, né, ele publica uma série grande de casos mostrando e a técnica do tratamento da instabilidade anterior, né, ele denomina a técnica de Bristol-Latarjet, foi ele que deu esse nome a esta técnica, né, que é a fixação do processo coracoide, como o May realizou anteriormente, lá em 1970, com um parafuso, o enxerto em pé, uma fixação abaixo do equador da glenoide, uma fixação bicortical do parafuso. Então, ele já delinea aqui os princípios da técnica para você ter uma boa cicatrização, né, do enxerto junto à borda da glenoide e também o posicionamento do enxerto não ultrapassando a superfície articular. Aqui no nosso meio, o Dr. Arnaldo Amato Ferreira Filho, utilizando também os conceitos do Rovelius e do May, publica uma tese de doutorado, onde ele utiliza também a mesma técnica, fazendo essa fixação com o enxerto em pé do processo coracoide, na borda anterior da glenoide, abaixo do equador, e mantendo aquele split inicial, como nós mostramos anteriormente. Uma parte dos casos também fazia uma tenotomia em L, então você tinha uma abertura um pouco maior para a visualização dessa região mais profunda, na parte articular, para você fazer a colocação do enxerto de maneira bem adequada. Aqui seria a fixação final. Qual que é a indicação, né? Dos anos 80 se passou assim, a utilizar menos, depois nos anos 90, nos anos 2000, a cirurgia de Latarjet ficou um pouco esquecida, não se fazia muito nos Estados Unidos, se deixou de se fazer, ainda na Europa, principalmente a escola francesa manteve essa tradição do Latarjet, que foi descrito lá, e praticamente agora, nos últimos 10 anos, voltou com bastante as indicações do Latarjet, principalmente com novos conceitos, né, das lesões ósseas que se apresentam na instabilidade, né, as lesões bipolares, onde nós temos lesões da borda anterior da glenoide e lesões de Hill-Sachs. Aqui é o conceito desse termo que vocês devem estão escutando cada vez mais, do on-track, off-track, ou seja, a cabeça do húmero ela tem uma trajetória, uma passagem, uma trilha, né, junto à glenoide, em cerca de 83% do diâmetro da glenoide, em que se essa lesão de Hill-Sachs fica dentro dessa trilha, né, não chegando na borda da glenoide, você não vai ter a somação dessas lesões ósseas e ter uma instabilidade mais assim fácil de ter, uma instabilidade do ombro. Então esse conceito é bastante utilizado hoje, né? Essa aqui seria o conceito do on-track e o off-track, né? Ou seja, o Hill-Sachs, né? Dentro da sua trilha, não chegando na borda da glenoide. Logicamente aqui nós temos que quantificar essas duas lesões, né? E aqui uma situação onde você tem uma situação de off-track, fora da trilha, ou seja, o Hill-Sachs ele se encaixa na borda anterior da glenoide, ou o Hill-Sachs ele é muito medializado, né? Ou a lesão óssea da glenoide é muito grande, né? Existe uma porcentagem limite, e essa somatória permite esse tipo de situação em que facilita a luxação do ombro anteriormente. Então, existe uma indicação hoje, então o Latarjet hoje tem
uma indicação bastante grande dentro desse conceito de lesões ósseas. Então, se determina que, de certa forma, uma lesão óssea na glenoide em torno de 25% ou mais ou menos, e a lesão de Hill-Sachs você vai medi-la. Existe uma fórmula matemática em que você determina se ele está on track, off track, e assim você vai tendo as opções cirúrgicas. Então, se você tem uma lesão pequena e o Hill-Sachs está fora, está on track, você pode fazer um bancar artroscópico, né? Isso aqui é uma porcentagem que eles atribuem a 93% das indicações, seria mais ou menos, a incidência. E aqui já começa onde você tem lesões off-track, né? Um Hill-Sachs muito grande, mas não uma lesão óssea muito grande, mas em torno de 25% já é considerável. Aí você pode fazer o Latarjet, ou então o reparo de bancar com remplissagem, que é o fechamento da lesão de Hill-Sachs com uma tenodese do infraespinal. E lesões maiores, onde você tem lesões de 25%, né? E o lesão de Hill-Sachs grandes, onde o Latarjet está bastante indicado, e você pode associar algum outro tipo de procedimento. Mas normalmente se faz o Latarjet, é o que se indica normalmente nessas situações. Em relação à parte de esporte, né? Muitas vezes esses pacientes são pacientes que praticam esportes de contato, como o rugby, o futebol americano, o handebol, esportes onde o atleta sofre, são chamados esportes radicais, onde sofre um risco de vida, não, paraquedismo, alpinismo, escalada, surf de ondas gigantes. Esses pacientes precisam ter os ombros bem estáveis. Então, existe uma indicação também em relação à prática esportiva, e também situações onde nós temos a falha da revisão do bancar. Existe uma preferência de você fazer o Latarjet. Muitas vezes esse reparo, ou essa falha do reparo do bancar, está associada a uma lesão óssea que não foi julgada, não foi diagnosticada de forma efetiva. Tá? Então se faz a revisão com o Bristol Latarjet, ou Latarjet. Então o objetivo da técnica é a reconstrução da borda da glenoide, que nós estamos vendo aqui, né? Seria o efeito estática com o enxerto ósseo do processo coracoide, e o efeito sling, onde você vai ter um efeito dinâmico, né, do tendão conjunto, né, preso ou fixado na borda anterior da glenoide, e mantendo a parte inferior, ou o terço inferior do subescapular por baixo dele, mantendo assim um reforço elástico, né, na porção anterior da glenoide, substituindo assim em termos o ligamento glenomeral inferior. A técnica, embora pareça ser simples, né, ela precisa seguir passos importantes para minimizar complicações que ela pode acontecer, principalmente com fixação com os parafusos, com angulações erradas. Então, a exposição sempre com split do subescapular, como nós já falamos anteriormente, necessita de fazer uma corantização muito grande da borda boa do processo coracoide e também da borda anterior da glenoide. A fixação do processo coracoide abaixo do equador, ele tem que estar sempre em continuidade com a borda anterior da glenoide, não tanto lateral, é ruim, porque você pode ter impacto e você pode gerar artrose. Muito medial, você pode perder o efeito estático e também um parte do efeito sling, você pode ter a subluxação. De preferência, as fixações bicorticais, né, com parafusos, né? E hoje existe também o uso de botões metálicos. E também a inclinação dos parafusos. Quanto menos inclinado, abaixo de 15 graus, né, você vai ter uma boa fixação na cortical posterior da glenoide, que já é fininha. Aqui, mostrando aqui a técnica, a mão livre, né, que fazendo uma via deltopeitoral. A dissecção da veia cefálica, né, afastamento da veia cefálica medialmente, né, a via deltopeitoral clássica, né, que todos conhecem. Aí você vai ter exposição da ponta do processo coracoide, o peitoral menor está medial, o ligamento coracoacromial. Então se faz a desinserção do ligamento coracoacromial, né, a técnica do Latarjet, não o PAT, né, o PAT preserva o ligamento ali para fazer aquela capsuloplastia. A osteotomia bem na base, você precisa ter um enxerto ósseo bom, em torno de 1
1,8 a 2 centímetros, é possível você tirar um enxerto de coracoide nesse tamanho. A cruentização da parte inferior da glenoide, de preferência fazer com uma serra oscilatória, para você deixar bem cruento. Aí a colocação dos parafusos paralelos, né, equidistantes. Aqui é uma técnica mão livre, né. Aí a medida do enxerto, normalmente o enxerto tem uma espessura de 1 centímetro, né, sendo a parte inferior um pouquinho mais baixa, menor, 0,8, 0,9 centímetros. Aí é aquela parte da cruentização da borda anterior, né, que você precisa limpar, muitas vezes nos pacientes que tem muito tecido cruento ali, muita cápsula articular toda danificada, lábio ruim. Aí essa foi a ideia do hashi, que foi a gente usar uns fios de Kirchner, porque fica muito profundo lá embaixo para você levar o processo coracoide lá para baixo. Então foi um truque, né, um dia que a gente começou a fazer, aí colocava o fio de Kirchner longo, né, de 2,0, 2,5, né? Então, já com o próprio fio de Kirchner, você já vai dar aquela orientação para o parafuso não ficar muito medializado. Aí você já utiliza o próprio fio de Kirchner para fazer a perfuração na glenoide, né? Essa é a técnica mão livre, né? Notem que a gente fica longe lá embaixo, né? Que existe uma competição aqui entre você e principalmente com os instrumentos mais curtos, né? Que a gente tem, né, material de pequenos fragmentos, a gente fica brigando aqui com o assistente, bate um mandril do perfurador, aí você tem uma tendência de não fazer uma colocação muito boa no enxerto, né? Da fixação com o parafuso. Aqui é a fixação final, né? Aí nós usamos parafusos canulados, né? Aí deixando o enxerto bem rente à borda da glenoide, né? Mostrando a fixação à mão livre, né? Com esse joystick aí com os fios de Kirchner, né? E aqui a mobilidade final, mostrando aquele efeito sling, né? O subescapular aqui embaixo, o coracobíceps aqui, a colocação dos parafusos. Bom, em relação ao método de fixação, né? Já falamos um pouquinho aqui de parafusos, podem ser canulados ou não, maleolares, né? E os diâmetros variados de 3,5 a 4,5. Normalmente nós usamos nessa faixa aqui os parafusos, né? Existe também a fixação com botões metálicos. Você pode usar arruelas, né? Eu gosto de usar arruelas, e também essas mini placas podem dar mais segurança na fixação e na distribuição da carga, né, de compressão dos parafusos, né? E o guias de colocação do enxerto, né? De colocação da passagem desses furos, que são muito importantes, né? E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso um pouco mais para frente. Aqui é um trabalho mostrando 5 grupos com vários tipos de fixação de parafusos, né? Canulados ou não, rosca total, rosca parcial, bicortical. Então fizeram testes biomecânicos em cadáveres, né? E fizeram cargas cíclicas, teste de falha, carga máxima, modo de falha, correlação com a osteoporose dos pacientes que foram medidas, né? E com os testes biomecânicos, e mostrou que assim, não existe uma diferença muito grande entre esses tipos diferentes de parafusos, né, e de fixação bicortical ou monocortical. Né, mas a tendência hoje é fazer bicortical. Né, eles concluem que o tipo de parafuso e fixações deve ser de preferência do cirurgião, de acordo com a sua habilidade técnica. Né. O uso de guias, né, esse aqui é um trabalho feito na Suíça, onde os autores fizeram um guia próprio, né, e fizeram a fixação com parafusos canulados de 3,2, com o enxerto colocado deitado com o Latarjet original, sem arruelas. Né? Aqui a colocação, a ideia de colocação dos guias, né? Do guia para você passar os fios bem paralelos. Então, o que eles observaram? Que a grande maioria foram bem rente, né? Bem ao nível então isso dá uma segurança para você fazer essa fixação e não ultrapassar lateralmente o enxerto. A angulação foi muito boa, a média foi 4,3, né, graus de inclinação, então ele mais paralelo possível, tendo uma fixação bicortical boa, né?
E também analisaram que o parafuso também, a cabeça do parafuso ficou mais medializada, então isso também é um fator importante para a cabeça não ficar mais lateralizada e você tem um impacto aí levar à artrose precoce. Então, nesse trabalho, eles recomendam o uso do guia. Aqui um outro trabalho mostrando um outro tipo de guia diferente, fizeram uma fixação em cadáveres, mostrando também essa congruência entre o enxerto e a borda da glenoide, né? Com o uso de uma placa também, e nesse trabalho assim, eles também recomendam o uso do guia. Né? Bom, eu vou falar aqui sobre o guia que nós começamos a desenvolver, no princípio daquela técnica que nós falamos anteriormente, a mão livre. Né? Então, aqui nós temos o guia, né? Que nós vamos fazer a passagem dos furos iniciais na glenoide. Temos brocas aqui de 2,7 milímetros de espessura, são brocas de tamanhos diferentes. Exatamente, você vai passar primeiro a broca mais curta, depois a broca mais longa, para você não ficar competindo aqui com o mandril. São brocas longas, exatamente para você trabalhar longe daquele local ali, muito próximo à incisão. Aqui os fios de Kirchner para fazer a passagem aqui no guia, né? E aqui existe um guia que você vai fazer os furos paralelos no coracoide com essa broca de 4 milímetros. Aqui uma amostra como é que seria a intenção do guia, é você deslizar o enxerto pelo guia para você fazer aquela pareamento, né, da superfície do enxerto com a superfície da glenoide. Aqui seria aquela situação onde nós temos as duas brocas, né? A broca mais comprida, coloca-se a broca mais curta, depois a mais comprida, né? Para você não ficar brigando aqui, bate, você tem uma tendência de você entortar a broca, enfim, você tem fazer o mais paralelo possível. Aí seria a colocação final com as arruelas e aqui a fixação com a placa, né? Então, mostrando aqui no modelo, né, mostrando a fixação, a colocação dos parafusos. Né? Aqui um ponto importante na técnica, né, que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, né? Se você também coloca o enxerto muito embaixo, esse parafuso vai passar muito rente aqui, então você não pode ter uma fixação. Tem que tomar muito cuidado nessa hora de fixação. Tá? Então, o objetivo de você otimizar a técnica é obter um processo coracoide o maior possível, decorticar bem o processo coracoide e a glenoide, o processo coracoide em posição deitada para fixação com 2 parafusos de preferência bicorticais, em continuidade com a borda anterior da glenoide. Né? O uso de guias possíveis, né? E a média dos parafusos são esses aqui, e o uso de arruelas e placas. Aqui são fotos de intraoperatório usando esse guia que nós desenvolvemos aqui com a Gemi Reis, né? Feito os furos no coracoide, já curatização, colocação na borda da glenoide, né? Aqui o guia ele é um pouco grande, né? As pessoas até acham gozado, porque na realidade é para você ficar longe mesmo, você poder trabalhar aqui. Às vezes ele até funciona como um afastador, ele afasta um pouco aqui o peitoral maior, né? Tem um afastamento aqui também. Então, se você ficar trabalhando muito nessa região aqui, o cirurgião fica competindo com o auxiliar e você acaba tendo uma tendência de não colocar os parafusos ou fazer o furo muito paralelo à glenoide, exatamente por essa competição aqui. Então, aí seria no intraoperatório fazendo o deslizamento do enxerto, né, sendo bem rente à glenoide, ele parafusando aqui no final, aí a fixação final do enxerto. Aqui seria um caso com arruelas, aqui um caso com placa. Aqui eu vou mostrar uma demonstração do laboratório, o skill demo aqui, né? Vamos falar sobre... Então aqui os materiais que nós já mostramos para vocês, né? Os fios de Kirchner, também eles são de tamanhos diferentes, tá? Para você não ter aquele cuidado de você não entortar os fios, né? Aqui a broca que você vai perfurar o coracoide, né? O intuito de deslizar ali naquele guia, né? As brocas de 2,7 de tamanhos diferentes, também a chave também é longa, né? Aqui os parafusos vão de 30 milímetros de comprimento até 32, 36.
Aqui no modelo Sobone, então a gente vai cortar aqui o coracoide mais longo possível, aí em torno de 2 centímetros, né? E a colocação do enxerto, fazendo perfuração. Aqui a localização. O parafuso superior ele deve ficar ou no equador ou um pouquinho acima. Se você abaixa muito, você vai ter aquele problema de você ter o parafuso passar muito rente à borda inferior da glenoide e você não ter uma boa fixação. Então você tem que tomar um pouco de cuidado e fazer essa fixação e aí passando os fios de quiste inicialmente. A intenção de você usar o fio de quiste é você ter uma agressão óssea, o estoque ósseo, ter uma garantia do estoque ósseo da glenoide. Aqui depois, mantendo-se ainda a broca, ainda para você tendo uma fixação prévia, aí se passa o coracoide, o parafuso canulado, aqui a gente usou aqui um parafuso de 3.2, né? E aqui a fixação final com a placa, né? Aí você dá o ajuste final na fixação. Então aí você vai ter uma boa fixação do enxerto, né, na borda anterior da glenoide, né? Vendo aqui bem inferior, né? Mantendo aqui uma boa estoque ósseo, então uma boa massa óssea aqui na glenoide para você fazer a fixação. Aqui é interessante, ele não pode ultrapassar muito, tem aqui esse espinoglenoidal aqui, o nervo supraescapular está aqui. Então, se você faz um parafuso muito inclinado, você vem bater aqui atrás, e o nervo está aqui atrás, você pode machucar o nervo, pode fazer uma lesão. Então, o ideal é ele ficar bicortical naquela posição que nós vimos ali. Vou passar um caso clínico, né? Um paciente de 35 anos de idade, um engenheiro civil, né? Ele nadava na faculdade e depois passou a ser um nadador master, né? Nado de costas, né? Ele teve uma luxação do ombro, a primeira, com 17 anos, a traumática do ombro, ele tinha uma certa mobilidade articular, uma frouxidão, por ser nadador também, do ombro esquerdo, e evoluindo com vários episódios de recidiva. Ele foi em 2000 e foi operado, fez um reparo de bancar com âncoras metálicas, associado a uma cápsuloplastia, ficou bem há 2 anos e começou a ter recidivas, episódios múltiplos, né, com subluxações, né. Aí ele veio procurar, já passou bastante tempo, 13 anos depois, né, em janeiro de 2015, e aí teve um episódio de luxação que deixou ele preocupado, ele resolveu tratar, porque os de subluxação ele conseguia levar um pouco aí para as suas atividades de esporte. De exame físico ele tinha, interessante, já uma apreensão positiva a 0 graus, 45 graus e 90 graus. Isso mostra que existe alguma lesão anterior bastante grande, eles chamam de bone apprehension, o americano chama, né, que você já tem uma apreensão em rotação externa quase sem abdução, então isso provavelmente tem uma lesão óssea grande na frente, ou então uma cápsula muito frouxa. Frouxidão ligamentar, ele tinha um sinal do sulco, uma gaveta, uma cruz, e tinha um Gauger negativo. E já no ombro direito ele teve 3 episódios de subluxação, então ele tem aquela estabilidade multidirecional, então do indivíduo que tem a frouxidão ligamentar, né? Mas ele estava convivendo bem com o ombro direito ainda. Então, aqui é o ombro esquerdo dele, mostrando as 3 âncoras de fixação metálica, lesão de Hill-Sachs, né, que é a lesão óssea na borda da glenoide grande, né? Aqui mostrando a lesão ligamentar que ele tinha dessas subluxações, luxações, lesão óssea grande na borda anterior da glenoide. Aqui ele não tinha nenhuma lesão junto à cabeça do húmero, né? Ele tinha feito uma arterorressonância também, mostrando aqui a posição de abdução e rotação externa, a cabeça, o Hill-Sachs quase chegando aqui no engaged, né? Engatando aqui na borda anterior da glenoide. Aqui mostrando uma falha importante da borda anterior da glenoide. Aqui na reconstrução 3D, mostrando uma lesão óssea bastante grande, né? Aqui em torno de 25,7%, né? Acho que aqui a gente não tem dúvida de fazer um LATAR-G nesse caso. Aqui é o índice EASI Score, né, que você classifica a idade do paciente no momento da cirurgia, se tem a competição recreacional, o contato do tipo de esporte, você vai graduando, dando pontos, né, se tem frouxidão ligamentar ou não, se as lesões ósseas são visíveis no raio-x, né,
Não, aqui não se usa a tomografia. E se você tem uma pontuação muito alta, acima de 4 pontos, né, a indicação de um reparo artroscópico não é muito bom, né? Então, existe um índice de recidiva muito grande nesses casos aqui, né? Então, se é aconselhável você fazer um Latarjet. É o Easy Score que idealizado pelo Boileau. Aqui são umas opções de tratamento. Na realidade, nós fizemos aqui o Bristol Latarjet, né? Eu acho que não tem dúvida aqui em relação, talvez aqui um enxerto livre na borda da glenoide, também pode ser outros serviços também têm experiências também na reconstrução anterior da glenoide com esses enxertos de ilíaco, né? E fazendo também um bancar associado. Aqui o intraoperatório mostrando a lesão e a colocação já do enxerto, né? E aqui os parafusos colocados junto à borda da glenoide, né? Aqui é o efeito sling, né? O subescapular aqui embaixo, né? Mostrando aqui mostrando aquele efeito de elástico, né? Da cirurgia. Aqui um fator também que a gente fica preocupado é o uso de âncoras metálicas, né? Eu tive sorte aqui de passar os parafusos bem no meio entre essas âncoras, aqui você não consegue retirar, então hoje a gente não usa mais âncoras metálicas exatamente por causa disso, porque você tem dificuldades. Se você vai tentar tirar essas âncoras aqui, você vai destruir toda a glenoide do paciente. Aqui a colocação do enxerto, não ficaram muito paralelos, exatamente por essa dificuldade da colocação dessas âncoras anteriores. Aqui com 30 dias, né? Aqui mostrando com 90 dias um afrouxamento um pouco aqui da arruela do parafuso mais superior. Existe hoje estudos que mostram que existe uma certa absorção do enxerto, né? Principalmente no parafuso mais superior. Aqui a função dele, né? Com 90 dias, né? E eu tive a felicidade de vê-lo aqui após 5 anos, no comecinho desse ano, né? Mostrando aqui aquele afrouxamento ainda existindo, mas o parafuso está mantendo na sua posição. Provavelmente esse afrouxamento aqui pode ser pela própria reabsorção, e aqui a parte mais inferior do enxerto ainda consolidada junto à borda da glenoide. Aqui ele com uma boa mobilidade. Esse paciente assim, é um paciente que ele é bastante ativo, nada até hoje, faz travessia, e ele tem uma mobilidade bastante, assim, é impressionante como ele ganhou amplitude de movimento e está contente com a cirurgia. Aqui um outro caso de uma outra paciente de 41 anos de idade, sexo feminino. Ela, na época que veio comigo, fazia vários esportes náuticos, kitesurf, windsurf, e ela luxou o ombro com 18 anos, né? Uma luxação traumática fazendo capoeira, né? Aí teve o segundo episódio foi 6 meses após o primeiro. Aí teve inúmeros episódios, ela nem sabe quantos ela teve, né? De subluxação e desconforto no ombro, não conseguia fazer as suas atividades esportivas. E ela também tinha um teste de apreensão bastante significativo a 0, 45 e 90 graus. Um pouco de frouxidão ligamentar. Aqui a lesão óssea dela na tomografia, na ressonância, né? Mostrando uma lesão de 20%. E o rio sacris também avantajado que ela tinha, né? Aqui a borda anterior da glenoide com a lesão óssea. Aqui nós fizemos a reconstrução, fizemos a cirurgia de Latarjet com Rachi, com cápsuloplastia, associando a cápsuloplastia. Existe sempre essa pergunta, associa a cápsuloplastia ou não? Alguns gostam de fazer a sutura da cápsula, às vezes você tem uma cápsula muito frouxa ali, você pode fazer uma variante da técnica e fazer essa cápsuloplastia. Aqui é a colocação fazendo o enxerto, né? Fazendo a perfuração do coracoide. Aqui a lesão da borda da glenoide, que era grande, já correntizada, aí colocação do enxerto no guia, né? Naquele posicionamento que eu já falei para vocês, né? Aqui o enxerto bem rente à glenoide, né? Aqui mostrando quando você faz o deslizamento, né? Ele vai lá para baixo, aí você tem uma segurança que está bem rente, né? Aí a passagem dos fios, né, de Kirchner, né, que inicialmente para você fazer a fixação, fazer o furo na glenoide, né? Aqui já passando já os fios canulados, as brocas canuladas 2.7, né?
aí já passando as 2 brocas, né? Aí a fixação final, né, com a arruela, mostrando aqui a fixação. Inicialmente você passa o primeiro parafuso, não aperta tanto, aí você passa o segundo, aí você faz o ajuste final. Normalmente o Gilles Walter preconiza você usar os 2 dedos na chave e você fazer o torque. Quando você tem esse torque usando os 2 dedos da sua mão e tendo uma resistência boa, que você está atingindo uma boa fixação. Aqui o enxerto bem rente à borda da glenoide, aqui a cápsula dela tinha uma cápsula muito grande, aí eu falei, não, eu não vou resistir, vou dar um pontinho aqui na parte de cima, vou fazer um reforço, né, da cápsula. Aqui ó, a parte final do sling, né? E notem que assim, a rotação externa é boa, né? Normalmente a gente tem que deixar o paciente em abdução, tipo em abdução em rotação neutra, né? Porque eles perdem um pouquinho aí a rotação no pós-operatório, se deixar ele muito em rotação interna. Aqui a fixação, mostrando bem, enxerto bem paralelo, né? Aqui mais um caso, esse aqui é o último caso, um paciente publicitário de 35 anos de idade, o esporte dele era o jiu-jitsu quando ele luxou o ombro, né, aos 18 anos de idade, né? Aí teve um episódio, o segundo episódio com 1 ano após esse primeiro luxação, e aos 20 anos ele foi operado, foi feito um bancar artroscópico com âncoras metálicas, né? Aqui ele, após 1 ano essa cirurgia, ele teve uma recidiva, e aí começou a ter múltiplos episódios de subluxação. E ele estava com o ombro muito insatisfeito com o ombro dele e luxava por qualquer movimento, né? E foi indicado também aqui um Latarjet para ele. Aqui são a colocação daquelas âncoras metálicas, né? A gente vê aqui que elas estavam bem profundas aqui na glenoide, mas a gente conseguiu, o rio Sax que ele tinha bastante grande também. Aqui uma âncora parecia estar meio quase na superfície articular. Aqui a avaliação da glenoide dele, da lesão óssea, foi feita o Latarjet em julho de 2018. Aqui a crentização da borda da glenoide era uma erosão bastante grande, né? Aqui a exposição boa, né, para você poder ver bem, você vê bem a superfície articular, para você deixar o enxerto bem paralelo. Colocamos uma placa junto, né? Ele tinha um coracoide meio barrigudo, assim, aqui, tanto é que eu tive um pouco de dificuldade, eu achava que o enxerto ia ficar muito lateralizado. Então eu tive que medializar ele um pouquinho, esse enxerto, para ele não ficar muito rente, ou então achando que ele fosse a cabeça bater no enxerto. Aqui o enxerto final, fixação final. E aqui com 2 meses de pós-operatório, o enxerto já consolidado. Então, o resumo aqui da cirurgia de Latarjet, ela vem aumentando a sua indicação nos últimos 10 anos. É importante esse conceito das lesões bipolares, on track, off track, né? E essas incidências, a indicação vem aumentando também, principalmente nos esportes de contato e nas revisões de bancar. São cirurgias que têm índice de recidiva menor do que 10% em relação às outras cirurgias de bancar, que têm uma incidência maior ao longo dos anos. O refinamento da técnica é importante, com o uso de guias e a exposição é importante para você ter um ajuste muito bom do coracoide, a fixação, o uso de guias é importante. E novos implantes de fixação do processo coracoide é o que é a nova tendência hoje, a gente ter a fixação da lesão nas cirurgias de Latarjet. Muito obrigado.